Então, boa noite, né? Poranga Pituna na linguagem do meu povo. Eu me chamo Ingrid Tupinambá. Hoje eu vou estar fazendo um pouco da mediação aqui, da colheita, né? Acho que está todo mundo assim muito ansioso para esse processo, mas deixa eu ver aqui no bate-papo. O pessoal está dando boa noite também. Eu vou deixar a Nath aqui responsável para falar um pouco sobre o projeto, para a gente fazer esse processo de introdução. A gente também vai ter uma intérprete de Libras, que vai estar entrando agora. E é isso. Olá, boa noite a todos e a todas, a todes. Primeiramente, é um prazer e uma honra estar aqui hoje, nesse momento. Agradeço demais a presença da Ingrid e da Kelly, que está hoje aqui fazendo a interpretação para a gente, para Libras. Eu sou a Natália de Arruda e, antes de mais nada, eu vou fazer a minha audiodescrição para caso alguém que esteja aqui com a gente hoje precise, né, dessa audiodescrição. Eu sou uma mulher cisgênero, jovem, de pele branca, tenho um rosto bem redondinho, um nariz mais redondinho ainda, uso óculos também redondo e eu tenho muitas sardas pelo meu rosto. Meus olhos são castanhos escuros, quase pretos, assim como os meus cabelos, que são ondulados e eles são curtos. Hoje, meu cabelo ele está preso num rabo de cavalo, então ele mal bate na minha orelha e fica assim, bem soltinho. Eu estou vestindo hoje uma blusa marrom clara e tô com um casaquinho de lã marrom também, um pouco mais escuro por cima. E atrás de mim é possível ver uma porta de madeira escura. Então, sempre que vocês ouvirem essa voz, sou eu que estou falando, Natália de Arruda. Eu estive nesse projeto, ainda estou, porque o projeto ainda não acabou, como coordenadora geral e coordenadora de acessibilidade. Então, estive ali desde o início do projeto, divulgando para a gente começar a alcançar os profissionais que estariam com a gente, no processo de seleção desses profissionais, de contratação, e toda a parte de gerência, então, cronograma, 1000 mudanças de cronograma, como todo bom projeto tem, organização financeira, eu digo assim, né, o meu lado é o humano, é trabalhar com as pessoas. Então, ali, estando junto com a equipe, dividindo as dificuldades e também as alegrias do projeto com toda a equipe. E, além disso, eu fiz a coordenação de acessibilidade. E uma coisa que eu gosto de deixar bem forte sobre esse projeto é que a gente não pensou a acessibilidade como um anexo ao projeto. A gente pensou a acessibilidade desde o início dele. Então, a gente começa aí com uma animação que não tem falas, mas que em um momento ganhou uma música autoral de presente aí de uma amiga. E daí, com essa música, então, se fez necessário ter a interpretação de Libras, da música dentro do vídeo, além de ter a legendagem dessa música e também a audiodescrição do filme. Para hoje, nós vamos passar a versão sem acessibilidade, porque eu entendo que, de uma certa forma, gera um estranhamento em pessoas que ainda não estão acostumadas. Infelizmente, a gente não tem tanto acesso à arte acessível e inclusiva
na nossa sociedade, né? Então ainda gera um estranhamento você tá vendo algo e ouvir a audiodescrição junto, ou ter a janelinha de Libras. É uma coisa em que a gente ainda tem que se educar enquanto sociedade. Então, para hoje, a gente vai estar aqui, nesse momento, sem a acessibilidade, mas nós teremos ali no nosso canal do YouTube a versão de hoje e a versão com acessibilidade para que todo mundo possa estar acompanhando. Eu acho que, a princípio, era isso. Uma coisa muito importante de se falar. Esse projeto ele foi feito com recursos públicos. Nós entramos no Circuito Catarinense de Cultura. Então, ele é uma proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, e ele utiliza recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Então, nós estamos aí amparados financeiramente e até numa forma de gestão, né, de indicações pelo próprio governo, né? Então, é muito importante, a gente fica muito feliz, muito grato, porque sem o apoio público a iniciativas culturais e de arte, a gente não seria capaz de fazer o que a gente vem fazendo e o que a gente quer continuar fazendo. Acho que é isso nesse início, Ingrid. Eu estou no ao vivo, já estou aqui. Então, agora a gente vai falar um pouco também com o autor, né, que é Curiporã, que é meu parente também. E bastidor bem vocês. E é isso, seja bem-vindo. O viés toda, né? Fiquei até... Vou até tirar isso aqui fora. Então tá, pessoal, boa noite para todo mundo. É muito bom estar podendo apresentar esse curta hoje. Queria ter mais tempo, confesso. A gente sempre quer segurar o filho um pouquinho mais, principalmente porque sempre dá uma questãozinha ou outra, mas é isso, né? Tem que nascer, tem que ir para o mundo. Então é muito bom estar nesse momento aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem. Eu cheguei um pouquinho atrasado, então não consegui ver exatamente o que a Natália já apresentou. Então, enfim, né? É um edital fomentado pela Aldir Blanc. Estamos aí com o PNAB nas costas, segurando a gente um pouquinho, apoiando a gente, podendo lançar essa belezura. Nosso primeiro curtinha para a gente inaugurar, né, o nosso estúdiozinho. E é isso, não sei mais o que vocês já falaram aí. Por isso, só apresentei assim, mais a parte burocrática. Tu pode se audiodescrever, Curi, apresentar o que tu fez dentro do projeto também, né? Quem tu é nesse projeto, assim, como surgiu a ideia, e daí depois acho que a gente pode dar uma apresentadinha no estúdio que está nascendo hoje, junto com essa animação, antes da gente partir para os finalmente. Beleza. Então, quando vocês estiverem ouvindo a minha voz, é a voz do Curiporã. Eu fui o diretor da animação, né, o roteirista, enfim, o proponente que fez essa coisa nascer. Eu sou uma pessoa indígena, então eu tenho a pele morena levemente avermelhada, tenho os olhos puxados um pouco, a boca bem carnuda, a testa bem grande, uso um óculos bem redondo hoje, estou com uma parte do cabelo da parte de trás para baixo solta e a de cima amarrada num coque. Eu estava prendendo uma parte dela com uma pena de galo, vou até voltar aqui. Estou com uma blusa verde comprida, estou no fundo de uma parede branca. Enfim, né? Quando vocês ouvirem minha voz de novo,
Curiporã, o diretor. Vou falar então um pouquinho do estúdio. O estúdio, gente, ele foi uma coisa que antecede essa ideia da animação há muito tempo. O estúdio ele vem sendo pensado há cerca de 10 anos atrás, desde 2016, né? Não da forma que a gente está construindo ele hoje, mas já vinha sendo desenvolvida, assim, alguma coisa como construir isso. A proposta da animação, ela surgiu não tem muito tempo, justamente de ver muito a personificação da morte direto nessas animações antigas, né? Sempre sendo construída da mesma forma, tipo Billy Mandy, que traz muito essa figura do ceifeiro, aquela caveira que vem ceifar a tua morte. Então, é uma figura absurdamente presente no cenário de animação, né? E é justamente indo em embate a isso que surge a ideia do nosso curta. Colheita, que traz essa figura da morte. Ela não é a protagonista, ela é uma pessoa que ali aparece, mas é uma figura que a gente quer, de novo, resgatar em outro projeto. E, enfim, ela foi construída não pensando o oposto, né? Porque daí a gente vê a morte, parece ser um homem, né? Tem toda essa presença masculina, mas não foi contra isso, foi justamente pensando em como que a gente consegue personificar uma presença de um ser que representa a morte, que comumente é algo ruim, só que de uma forma em que a gente quer pensar numa passagem, a passagem de algo, a passagem da vida para a morte, não é a morte de fato, né? A gente fala aqui que não é a morte ponto final, é a morte vírgula. Então, no sentido de passagem, porque quando tu saiu do plano espiritual, tu fez uma passagem para entrar no plano material. E assim como tu vai fazer essa passagem de novo, voltando para casa, né? Essa é uma cosmovisão indígena que a gente está tentando trazer nesse início. O que a gente gosta muito de falar é que é um pezinho na água da cultura indígena. Só um pezinho, o primeiro pezinho. Porque tem muita coisa para ser contada sobre tudo, né? E aí a gente quer também... O nosso intuito ao longo prazo com o estúdio é contar muita coisa, muita visão. Então a gente quer aos poucos ir lançando cada vez mais coisas que se complementem, animações um pouco mais densas depois. Então a gente pensou em começar com uma coisa também mais singela, algo mais simbólico, né? Não aquela rasgando assim o público, entendeu? Então é uma animação mais singela, né? Um pouco mais simbólica. Enfim, né? Eu não gosto nem um pouco de dar spoiler, e é um curta, né? Então vamos dar uma segurada aí, quando a gente apresentar aqui vocês vão ver. Eu falei tudo que tu tinha sugerido? Sim, e eu queria só fazer uns apontamentos. O Curi fala que, para ele, a morte não é a personagem principal. Mas, para mim, Natália, né? Que estive acompanhando aí essa produção, para mim ela é sim. Eu acho muito bonito o quanto o Curi, junto com toda essa produção, conseguiu ressignificar algo que, dentro da nossa cultura, é tão triste, tão pesado quanto a morte. Para mim, o foco desse curta todo é a morte em si. E eu sei que, como o Curi diz, é o filho dele, ele não queria soltar para o mundo, mas, para mim, eu acho que aborda de uma forma bem poética, sabe? Esse ser que é passagem e que acompanha a vida de todo ser vivo que está nessa terra, sabe? Além disso, o Curi fala que é uma animação muito singela, né? Por um lado, sim, porque é um curta, né, gente? É que nem eu falei, a gente está trabalhando com fomento público e, nossa, ainda bem que nós temos esse fomento público, né? Senão não estaríamos aqui hoje. Mas, ao mesmo tempo, a realidade é que é uma verba baixa para tudo o que a gente quer fazer.
Então, já abro um parênteses aqui, agradecendo a todos, todas e todos que colocaram a mão nesse projeto, porque contamos com a ajuda de muitos voluntários para fazer acontecer. Tivemos os nossos contratados e foi, assim, uma solução dificílima, sofremos e choramos com isso, mas tivemos muitas pessoas se voluntariando, sabe, comprando essa ideia e se jogando aí, mesmo que não fosse receber nada além de crédito, né, nessa produção. E assim a gente conseguiu fazer algo a mais, sabe? Algo a mais daquilo que a gente sonhou inicialmente. Então, eu entendo e, por um certo lado, concordo que é uma produção singela. Por outro lado, eu digo que foi mais profunda do que a gente queria e que o Curi está sendo humilde, porque está muito bonito também. E eu acho que, no fim, ainda, o que é mais bonito, o que, para mim, é o protagonismo de fato, a estrela do show, é que a gente está lançando para o mundo a Fungo Místico, que é esse estúdio escola. Então, muitas pessoas que chegaram para essa produção, e até mesmo a gente, em certa medida, né, Curi? Chegamos mais crus, aprendendo junto com essa produção, sabe? Cada um com a sua expertise, cada um num momento de desenvolvimento diferente, e todo mundo se dando a mão, se ajudando para fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, sabe? E eu acho que isso foi muito bonito, acho que a gente aprendeu muito nessa produção, todos nós, né? Cada um de nós. E a gente tem esse resultado maravilhoso dessa animação super experimental, que tem um pouquinho da perspectiva de cada um a partir da história que o Curi idealizou, e que eu digo até que o Curi sonhou, né? Então, eu acho que aí é que está o ponto em que mais me anima e que mais me emociona, assim. Queres colocar alguma coisa, Curi? Não, eu acho que já foi falado assim o essencial antes da gente mostrar, né? Realmente para a verba que a gente tinha, a gente eu fiz um milagrezinho, né? Conseguimos entregar, eu acho que esse foi o passo mais importante também, dentro do prazo, que também foi bem apertado. Então, eu acho assim, se ficasse na nossa mão mais uma semana, a gente com certeza ia continuar mexendo, se fosse mais um mês, e o resultado ia sempre variando. Então, o que vocês forem ver hoje é isso, é o que culminou, né, a junção de muitas mãos para hoje. Se fosse amanhã já seria diferente, depois de amanhã, então, né, é a experiência de muitas mãos trabalhando e chegando ali. Também isso acaba acarretando um pouco em algumas leves, vocês vão ver, umas leves mudanças, assim, de quadro, né? Nossa, podemos... Então é isso, gente. Foi um grande prazer estar trabalhando com vocês, assim. Uma equipe bem diversificada, com um único objetivo. Também várias pessoas, PCDs e autistas no time, e deu tudo certo. De modo geral, foi tão tranquilo que, no sentido de convivência, né? Porque a convivência foi ótima. O trabalho é jogo mesmo, então é isso, faz parte. Eu vou tirar agora, você, Curi, né, e Nath, vou deixar só o curta e a nossa intérprete, né, só para avisar. Ingrid, na realidade, nesse momento, tu pode tirar a Kelly também, não tem pode problema. Pode tirar também? Tá, pode. Fechou. Pode sim. Vamos dar esse respiro para Kelly também, interpretando 3 pessoas ali, sozinha hoje. Obrigada, Kelly.
Tudo aqui me lembra você, nessa dança da morte, quando eu vou te ver. Por aqui nada mudou, cada piso desse cômodo carrega teus passos e eu só vejo flores. Ela me trouxe aqui, todas essas flores me cercam de ti. Agora eu só vejo flores. E no fim desse compasso me cerco de ti. Na colheita da vida encontrei amor, e ele tem o cheiro dela. Passei tanto tempo te cuidando, mesmo quando não estava aqui. Senti seu cheiro no quadro que moldura sua foto, mas agora posso te sentir em meio a tantas flores. Teu sorriso eu vi, perdido em tantas flores. Em teu abraço parti, na colheita da vida encontrei amor, e ele tem cheiro de lar ao redor de ti. Então, gente, agora eu quero ver o comentário de vocês, aí que estão nos bastidores. E volta também nosso autor, né, e a nossa produtora, coordenadora de tudo. Então é isso, gente.
finalmente nasceu. E tá aí o resultado de meses de trabalho e de muitas mãos trabalhando juntas em prol de um mesmo objetivo. É uma alegria gigante, assim, ver realmente nascer depois de tanto tempo. E como a nossa proposta de estúdio é um estúdio escola, eu penso em convidar um pouquinho o Curi para contar para a gente dos bastidores da produção, para contar como é que foi, assim, desde o início ali da sementinha plantada, né? E daí, na verdade, assim, né? Desde do sonho, né? Porque tudo começou com um sonho, e passar aí por arar a terra, plantar, regar, adubar, cultivar, até a gente chegar finalmente àquela colheita. Então, Curi, pode contar um pouquinho para a gente, assim, como é que surgiu essa ideia e um pouquinho sobre essa técnica escolhida para a animação, que eu acho muito legal da gente estar contando como que funciona. Então, os bastidores foi uma loucura, né? Vamos começar pela técnica de animação. A gente escolheu majoritariamente a técnica de animação tradicional 2D, né? Quadro a quadro, então, que é desenho a desenho, com aquarela. Então, a gente usa as nossas mesas digitalizadoras, que, para quem não conhece, são esses coisinhas aqui, assim, ó, diversas. E a gente escreve nisso aqui e aparece na tela. Quando a gente fala de aquarela digital, a gente está falando a gente usa um programa. Então, nesse programa a gente consegue configurar toda a pontinha de pincel que a gente usa. E nessas pontinhas a gente usou diversas texturas de aquarela para tentar chegar nesse resultado de simulação de uma aquarela física, né? Então a gente quis trazer isso, enfim, o nosso movimento que a gente tenta buscar é sempre essa questão de ancestralidade, né? Então, mesmo quando a gente está falando de um audiovisual, que é uma questão digital, a gente tenta trazer um pouco dessa pegada mais manual. Então, para mim, foi um pouco desse sentido da escolha da aquarela, né? E fora que eu acho lindíssimo. A coisa que eu mais acho bonita em arte, assim, é a aquarela, né? Vem muito da questão dos desenhos de antigamente, né? Do ursinho que tinha lá, do Pedro Coelho. Usa muito essa questão da aquarela, né? Aí, enfim, essa foi a nossa técnica, quadro a quadro com aquarela. A questão dos bastidores, gente, realmente foi uma loucura, não é exagero, não. Foi a minha primeira coordenação de uma equipe tão grande, assim, trabalhando com voluntários também, não tinha trabalhado com voluntários ainda. Normalmente, os grupos que eu participava, seja de jogos de animação, né, tudo nessa área, foi com talvez no máximo 8 pessoas, assim, e era um trabalho muito colaborativo, né? Não foi assim eu a figura central, claro que eu já coordenei, mas não foi o pilar, né? Que todo mundo chegava em mim e falava, o que eu faço? E agora? E isso, e aquilo, sabe? Então, cada pequeno passo que era feito de um rascunho, era necessário a minha avaliação, sabe? E para mim isso foi um pouco difícil, porque eu não estou acostumado com esse ritmo de necessitar disso, né? É mais colaborativo, realmente, eu sugiro uma coisa e tu me devolve sugerindo outra, e assim a gente chega num consenso de uma coisa maior ainda, sabe? Mas agora não, eu falo sabe? E foi um pouco difícil para mim lidar com isso, assim, de tipo, meu Deus, muito poder, sabe? De realmente chegar numa boa decisão. E
e num bom resultado, né? Baseado nessa decisão, assim. Claro que tem muita coisa que eu ainda mudaria, é porque o tempo apertou, tem muita coisa ali que eu escolheria. Eu não tiraria, eu mexeria e aumentaria um pouco, para construir um pouco mais essa narrativa, assim, para mim. Curi, se deixasse, tu transformaria num longa. Não. Sim! O Curi não queria soltar esse filho pro mundo de jeito nenhum, gente. Assim, até os últimos minutos segurando no colo, entendeu? Ele sempre vai querer mexer mais e acrescentar mais uma coisinha para dar mais uma camadinha de profundidade. Tá, pode ser. A nossa estratégia com esse projeto, né, afinal veio muitos voluntários, foi dividir numa comunidade com diversos grupos. Então, a gente fez os grupos dos animadores, o grupo da assessoria, o grupo do marketing, do cenário, diversos grupos. Dentro desses grupos, a gente separou o curta em pequenas cenas e a gente jogou dentro desses grupos que a gente separou. Então, por exemplo, temos o grupo geral de animação. O grupo de animação foi separado em 5. Nesses 5, a gente dividiu, então, um curta em 5 pedaços maiores. E aí a gente dividiu aqueles 5 dentro daqueles pequenos grupos, assim. E aí, assim, a gente foi fazendo essa bernuça, né, feita de retalho, assim, para nascer para nascer ali o filhotinho. Então... Eu acho que é muito legal dizer que a gente buscou, assim, ao longo dessa produção, uma coordenação, um movimento que fosse bem horizontal e colaborativo. Então, a gente botou as cenas mais longas lá, de sequências de cena, tem vários termos técnicos, gente, mas eu sou das humanas, entendeu? Eu sou da galera, do pessoal. Então, assim, mas sequências e cenas a gente colocou lá e a gente deixou muito livre, assim, para o pessoal ir escolhendo o que eles sentiam mais vontade de trabalhar, onde se sentiam mais à vontade. E muitos falaram para a gente, olha, eu nunca fiz isso daqui eu ainda não experimentei. Eu não estou muito à vontade de fazer isso, mas eu quero, porque eu quero me desafiar. E a gente super ficou empolgado com isso, super incentivou que a pessoa pegasse aquela cena, sabe? Aquele pedaço para fazer e deixou a pessoa criar a partir daquilo dali. É realmente, como o Curi falou, o tempo todo recebendo contato, né, das pessoas falando, isso daqui tá bom, tu quer que faça assim, tu quer que faça assado, mas o Curi sempre retornando também por outro lado, tipo, o que tu acha? Qual é a tua visão? O que tu queria colocar aqui? O que tu quer dizer aqui? Tipo, essa história foi pensada por ele, né? O storyboard, como a gente fala, né? Tipo, desenho ali da narrativa foi pensado pelo Curi, mas o Curi é um artista muito dialógico, assim, ele quer estar em contato o tempo todo e recebendo a perspectiva das outras pessoas, e se deu dessa forma em vários momentos, sabe? E eu acho isso muito rico. Pensar que, por um lado, é triste que a gente tinha grupos tão separados, porque dava vontade de unir todo mundo, fazer uma reunião só, mas, por outro lado, foi possível ver, assim, tipo, um pouquinho da visão de cada um. Isso foi muito bonito. E isso é uma coisa que a gente quer manter muito nos projetos, assim, a gente tenta trazer isso sempre. A gente teve que fazer um pouco dessa forma, né, mais dinamizado, porque a gente estava com muito pouco tempo para executar esse curta, né, acho que foi 1 mês e meio, 2 meses de produção. Então foi muito curta para fazer um curta, né, é um tempo muito pequeno, uma janela de espaço pequeniníssima, assim. Mas dentro dessas possibilidades, assim, eu acho que eu gostei bastante da forma como a gente conseguiu contornar os desafios que foram aparecendo, né? Muita coisa, assim, isso, é um estúdio escola, então tem coisas que eu olho e eu consigo fazer. Só que a gente também, enquanto coordenador e diretor, precisa dar o espaço do outro crescer. É uma coisa que a gente quer continuar ampliando isso. Então, quando alguém chegava para mim, eu poderia simplesmente fazer, deixa que eu faço. Mas não,
A gente fala assim, ó, pega o desenho, pega uma caneta vermelha ou azul, enfim, um tom diferente. Aqui eu acho que dá para fazer isso, aqui é mais interessante. Arruma essa perspectiva aqui, dá uma melhorada nisso, sabe? E ver isso e voltando, isso e voltando, isso e voltando. E as pessoas se dedicando de verdade na produção, sabe? A gente teve pessoa que começou a animar um mês antes de começar a produção do curta, mas queria muito participar. E, cara, é isso, é um espaço de acolhimento, sabe? E de estar ali falando, ó, tenta dessa forma, faz assim, vamos tentar esse caminho. Então, a gente tentou, dentro das nossas limitações, abraçar o máximo de gente possível, né? E, apesar de achar que dava para ter outras coisas diferentes, eu acho que dentro do que foi possível ficou legal. Achei razoável. Eu acho o Curi muito autocrítico. Ele é muito autocrítico, assim. Ele sempre vai querer mais enquanto diretor, assim, dele mesmo. Não, gente, eu tô muito, muito feliz, realmente muito grata, assim, por essa produção. Acho que foi um movimento muito lindo que a gente pôde experienciar enquanto equipe, que com certeza vai modificar a minha trajetória enquanto profissional, sabe? É muito importante o que a Ingrid colocou também, que dentro da nossa equipe temos as pessoas indígenas que abraçaram aqui esse curta e que tem um lugar de fala muito próprio, né, nessas vivências, mas a gente também tem outras questões, como pessoas com deficiência e neurodivergências na nossa equipe, e quando a gente está falando de inclusão e acessibilidade artística e cultural, eu sempre vou bater nessa tecla, não é só sobre o consumo, não é o que chega ao público para ser consumido, mas o espaço de protagonismo na produção cultural, onde a gente possa unir as nossas vozes e fazer nascer algo da nossa perspectiva, sabe? Então, em muitos momentos, nós adaptamos, assim, também a nossa produção para o ritmo da nossa equipe, respeitando todo mundo. Eu estou falando desde o início da produção. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém ficando doente por causa dessa produção. Não quero ninguém arrancando cabelo, por favor. Durmam, se cuidem. É para ser um processo também divertido, prazeroso, gostoso, entende? E eu acho que faz parte de respeitar essa individualidade, essa necessidade de cada um também, assim. Então, acho que eu considero um projeto de sucesso, porque a gente saiu todo mundo vivo dessa, saudáveis e razoavelmente sãos. Mas, assim, conversando ainda hoje com alguns membros da equipe nessa loucura da estreia, muitos falaram assim, do quanto estavam felizes de fazer parte desse projeto e do quanto aprenderam e como foi bom. E eu quero deixar aqui registrado e quero que alcance cada um de vocês, que para a gente é dessa A gente está muito grato por cada um de vocês. Saibam que esse projeto não seria o que é e não estaríamos aqui onde estamos sem cada perspectiva, cada mão que colocou aqui na produção. Colocar mais algum ponto, Curi? Só sobre o futuro do estúdio, né? É isso, foi criado só para esse projeto, acabou, brincadeira. Continuem acompanhando a gente. A gente tem o projeto de, né, é um estúdio escola, então a gente vai iniciar agora
turmas de animação, através de fomento de editais também. A gente vai inaugurar nossa primeira turma, nossa primeira tentativa de entregar a animação para um público menos favorecido, e a gente vai ampliar isso para comunidades PCDs, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades periféricas, comunidades LGBTs. Então, é uma coisa que a gente tem a intenção no lado escola. Porém, no lado estúdio, a gente estamos produzindo um aplicativo de línguas indígenas, a gente vai vir com médias metragens, a gente tem a intenção de fazer séries animadas, aí, né, o suprime ali do negócio é o longa-metragem, que daí sim é uma produção bem longa, é uma produção que precisa de um orçamento bem grande. Então, aos pouquinhos, a gente vai conquistando esse espaço. Então, para o pessoal que curtiu essa produção, que gostou da nossa pegada, é dessa forma que a gente vai seguir com o estúdio. Sempre trazendo perspectivas indígenas sobre, na maioria, né? Não vou dizer todas, porque a gente sabe que pode vir um cliente que precisa de uma demanda diferente, mas a nossa ideia é ser essa referência nas questões de brasilidades e indígenas no geral, né? Então, é isso. Quem curtiu realmente, fica lá ligado na gente, que a gente não vai parar de movimentar o Instagram com novas produções. Perfeito, Curi. Maravilhoso. Pessoal de Floripa, se liga aí, que a gente já está aí por meados de maio lançando a divulgação e as turmas a divulgação e as vagas da primeira turma do curso de animação. E é isso, gente. A gente não quer parar por aqui, a gente não vai parar por aqui. Tem muita história para contar, temos muitas pessoas que compõem esse estúdio e cada um tem uma história diferente para contar, e a gente quer abraçar todas elas, porque cada uma tem seu valor. Então é riquíssimo, sim. Eu tô vendo um comentário aqui, que eu até me distraí, porque eu achei muita graça, que é, gente, vamos falar do participante sonoro, que tem um passarinho querendo dar a sua opinião também. Sim, participação especial da Frederica, a calopsita. Vou tentar mostrar ela. Ela vive num palácio. Ela está furiosa que já deu o horário dela de dormir. O que a gente não faz, né? Não sei se dá de ver ela aqui. Dá. Furiosíssima, gente. Já deu o horário da Frederica dormir, coitada. Então, eu acho que a gente pode abrir para perguntas no geral, assim, do que vocês têm curiosidade, o que faltou a gente comentar, para daí a gente encerrar para a Frederica poder dormir, coitada. Tudo pela Frederica. Pessoal, eu também queria agradecer, né, a todo mundo que comentou. Eu acho que a gente recebeu mais de 20 e poucos comentários, assim, que eu fui puxando ao longo do curta, né, antes, depois, tal. Tem pessoal pedindo um longa, então, se você não quisesse, você ia ter que fazer. E agora a gente vai puxar também, tem um comentário bem legal, que é falando sobre cada vez mais pessoas indígenas, né, mostrando a arte para o mundo, que é uma questão que a gente luta bastante, né, para que as nossas obras, as nossas histórias, o que as pessoas chamam de lendas, sejam contadas a partir da nossa perspectiva, né. Se está falando de indígena, tem que ter indígena na equipe. E aí o pessoal está continuando aqui, parabéns, está todo mundo dizendo que chorou também, ou que lembrou da mãe, da avó. Eu me segurei também um pouco para não chorar em alguns momentos. Acho que a animação com a música, ela trouxe ainda, já era bem emocionante, né? Porque é óbvio que a gente da equipe viu um pouco antes, mas em questão com a música, sim, foi a cereja do bolo. Essa música foi tudo, né? Um agradecimento especial para Isabelle, gente. Tem que seguir ela nas redes sociais, entrem lá no nosso perfil e peguem a marcação da Isabelle, por favor. Ela foi essa amiga muito querida, que só de
ouvir a história e ver, assim, o primeiro rascunho de Animatic que teve a sensibilidade de criar essa música maravilhosa que emocionou a gente. E daí, jogamos essa música, então, para o mundo e encontrou João Gamba e Olga, que fizeram aí toda a sonorização, a parte instrumental da música e deram essa potência toda. Gente, ficou maravilhosa. A gente ficou ouvindo em looping essa música. Agora não sai mais da nossa cabeça. A gente cantarola o tempo inteiro por aqui. A gente não, né? Quando o não projeto podemos. entra, ele entra. Uma coisa que eu Faltou só dar créditos para Verônica e para o Lucas, que também fizeram parte da música. Ah, sim. Dê seus créditos, Curi. Com Você tem certeza. direito. Não, é isso. Teve outras pessoas participando. Teve a Olga entrou com voz, a Verônica entrou com voz, o Lucas também. Então teve camadas de vozes ali, nuances no fundo, para Belle poder brilhar ali no só para pontuar o pessoal. Todo mundo trabalhou ali. Antes de começar as perguntas, que já chegou uma pergunta aqui bem legal, eu queria convidar todo mundo para estar amanhã na Contra Colonizando, no Portal Desacato. Eu vou estar com esses dois queridos, que é a Curi e a Natália. A gente vai estar falando de um pós, né, de pós-produção. E depois, às 11 horas, a gente vai estar com algumas pessoas da equipe também sendo entrevistadas, né? Amanhã vai estar também os links nas nossas redes sociais, tanto do Fungo Místico quanto dos nossos perfis, né? Tanto o meu também, Ingrid Tupinambá. E a coluna amanhã começa às 9h40 e depois de uma, em seguida a gente se vê na outra. A primeira pergunta que fizeram aqui pra gente é: como faz para trabalhar com a gente? Amei! Muito bom! Gente, por favor, a gente quer mais gente para somar. Entrem em contato com a gente, pode ser lá pelo perfil do Instagram, @fungomístico. Deem um alô pra gente lá no chat, que a gente pega os números de WhatsApp. Acho que é muito legal de falar isso, que essa produção contou com gente do país inteiro, gente. Temos pessoas de todos os lugares. Um edital catarinense que acolheu artistas do Brasil inteiro. Eu acho muito potente isso. Então, quem está vendo essa live aqui, em qualquer momento da vida, porque estará guardado no YouTube, e tem vontade de trabalhar com a gente, entre em contato via DM, que a gente vai dar um alô, e daí a gente pega portfólio e conversa pessoalmente. E vocês viram como é. A gente está sempre abraçando voluntários e pessoas que estão iniciando, porque o objetivo é crescer todo mundo junto. Não se acanhe. E particularmente, eu já participei de vários projetos, mas esse projeto vai ficar no meu coração também. Foi muito gostoso. Apesar das intempéries de tempo, né, que a gente tinha e questões também pessoais da vida que nos atravessam, né, a todo momento no nosso rio. Foi muito gostoso estar nessa equipe, me senti muito bem. Eu acho que isso é um dos fatores que fazem a gente querer cada vez mais trabalhar e acreditar num projeto, né? Quando a gente se sente bem, que a gente sente a energia das pessoas e a gente sabe que está no lugar certo. É isso, finalizando então as nossas perguntas. Só tem comentários aqui de parabéns e agradecimentos e coisas boas. Mais alguém tem alguma curiosidade? Ingrid, o Curi caiu. Se tu puder levantar ele, por favor. Ah, sim. Opa, voltou já. Eu sou rápida. Obrigada. Doeu muito, Curi? Não, é que eu sou meio tanso mesmo. Eu fui clicar ali nos comentários e aí eu cliquei no entrar sem querer e ele me jogou sei lá pra onde. Queria fofocar, como todo bom indígena, na oralidade. E aí não deu certo. Fofoqueiro. Eu vou saindo daqui, vou deixar vocês para ver se chega mais alguma pergunta. E é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês no ao vivo, com vocês, equipe, com vocês todos voluntários. Gratidão, Caturetém. Obrigada. Gratidão. Também. Muito obrigada. Sobre o pessoal trabalhar com nós.
A gente acabou de iniciar, né? Então, o que possibilitou que esse curta acontecesse, querendo ou não, foi o fomento público, né? A gente já está em viés de aprovação em outros. Então, quando iniciar essas próximas produções, a gente vai abrir a seleção dentro do próprio Instagram mesmo. A gente também quer tentar fazer um LinkedIn, porque dizem, né? Dizem que é muito bom. Então, a gente vai tentar essas duas frentes. Acho que é mais nesse sentido, assim, né? Aí, se, enfim, aparecer alguma outra produção, algum pedido, né? Aí a gente está falando de demanda eterna. Daí a gente também quer fazer essa mesma seleção do pessoal ali. Então, para quem quer trabalhar com a gente, é só manter esse contato ali com o estúdio mesmo, mandando portfólio para a gente também, né? A gente faz toda a seleção através do portfólio e de uma breve entrevistinha. Então, por enquanto, a gente está seguindo dessa forma, né? A gente não pretende usar nada de máquinas de inteligência artificial, a gente quer sempre prezar pelo olho a olho, tete a tete, né? Ai, gente, por favor, a gente tenta se manter, assim, bem humano nisso e tá aí coladinho com todo mundo. A gente também tem que agradecer muito a Ariadne, que foi a nossa gestora de redes, que fez esse movimento de estar coladinho aí com o público também que chegava para tirar as dúvidas, para indicar, para interagir. E isso foi muito gostoso e eu acho que traz todo um peso maior para o projeto, entende? Num sentido gostoso mesmo, assim, de abraçar e de se sentir abraçado pelo projeto também. Temos essa pergunta aqui para você, Curim. Como surgiu a ideia dos personagens? Eu estou até evitando clicar de novo nos comentários agora. Então, primeiro de tudo, a gente não surgiu com os personagens, a gente surgiu com o contexto da animação. A gente tentou trabalhar a ideia do público, né? A gente não ia chegar simplesmente metendo os índios na cidade, que o pessoal ia estranhar demais, né? Então, a nossa ideia foi, inicialmente, trabalhar com uma comunidade de pescadores, que, de certa forma, é algo que também permeia o imaginário popular, por causa dos ribeirinhos, das comunidades amazônicas que estão, né, mais em contato nessa questão de rio, então não é tão longe assim, e aí a gente trouxe para essa perspectiva de uma comunidade que vive ao lado da praia, né, que é uma coisa de verdade que acontece também, e também é uma questão que a gente pretende trazer nas próximas produções, meu Deus, eu esqueci o nome, obras em diversos contextos de indígenas, né? Indígena em contexto rural, indígena em contexto periférico, indígena em contexto isolado. Então, a gente quer contar essas narrativas. Então, baseado nesse primeiro pontapé que a gente deu de ser uma comunidade pesqueira, a gente criou, então, as nossas personas que iriam estrear o curta, né? Que daí, eles nem têm nome, tá? O ancião e a anciã, a gente está tratando eles assim, não foi aquele desenvolvimento profundo de persona, porque o nosso intuito era desenvolver a morte, que é realmente uma figura super importante, que vai estar presente nesse e provavelmente em outras produções, mas o nosso intuito foi de realmente criar personagens que pudessem alcançar as outras pessoas do lado da tela. Então, são pessoas comuns, são pessoas absurdamente comuns. É um senhor e uma senhora, é só isso. Não tem uma característica especial, alguma coisa de personalidade, tipo, de construção de personagem, eu quero dizer, né? Tipo, ele é pontiagudo porque para mostrar que ele é mal encarado, ou ele é redondo para mostrar que isso. Não teve esse coisa, a gente tentou buscar pessoas reais. E aí, dentro dessas pessoas reais, a gente trabalhou alguma ponta ou outra, né? Pessoas reais, porém, com características super gentis. Então, tu olha para eles e tu sente, assim, sabe? Esse quentinho. Podia ser meu avô, podia ser minha avó. Que saudade, que gostoso, sabe? Olhar para essa produção. E aí, o ponto que, de fato, foi relevante foi a anatomia deles.
que por ser uma comunidade pesqueira, a gente quis exagerar um pouco em algumas características. Então, como eles lidam com tarrafa, né? Muitas pessoas da nossa produção não sabiam o que era tarrafa. Tarrafa é essa pesca feita com essa rede para pescar. Então, como eles tarrafeiam muito, as mãos são grandes, como eles têm que empurrar muito o barco, a mão é grande, o antebraço é forte, os pés são grandes, mas daí eu baseei nos indígenas do sul, né? Eles são pequenininhos. Então, a gente quis trazer isso também no curta, porque também é uma característica muito fofa, né? Então, a gente colocou, assim, pessoas que anatomicamente parecem menorzinhas, assim, sabe? Então, essa foi a nossa linha de criação de personagens, assim. Tem um comentário muito lindo, e eu acho que a gente pode até encerrar com ele, da Suzana Leal, que agora está aqui na tela, que fala: mas assim inicia a humanidade, poderia ser minha mãe. E quando eu vejo o curta, mesmo eu sendo da produção e estando em contato direto, é essa sensação que eu penso também. Eu penso nos meus, que hoje já são ancestrais, que já não estão mais aqui neste plano comigo, mas que seguem a vida depois da colheita deles. E não tem como não pensar neles e me identificar e entender esse sentimento desse ancião. E ter essa expectativa também de um reencontro tão lindo quanto o que o Curi e a nossa equipe trouxe para gente. Gente, eu quero, para a gente finalizar, então, agradecer novamente a todos que estão aqui até agora com a gente, que entraram para nos assistir, que participaram desse debate e que ficaram aqui conosco. Quero agradecer imensamente a Kelly pela interpretação. Muito obrigada, Kelly, possibilitando o acesso aí de várias pessoas. Agradecer mais uma vez à equipe e dizer que eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês, mas agradecer em especial aos voluntários que doaram tanto do seu tempo sem esperar nada em troca. E para fecharmos com chave de ouro, eu quero agradecer ao Curiporã, porque se não fosse por ti, Curi, a gente não teria esse projeto no mundo. E tu foi muito corajoso de sonhar esse sonho só e depois sonhar esse sonho com todos, assim, tornando realidade. Então, muito obrigada pela tua coragem, que nossos ancestrais continuem te abençoando com muitos sonhos, com muitas sementes para serem plantadas, e que as tuas sementes sempre encontrem solo fértil nessa vida, para que dê resultados maravilhosos em arte, que tocam a todos e que deixam o nosso mundo muito mais humano e muito mais sensível. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje junto contigo, junto com toda a nossa equipe. E obrigada por tu ser esse artista incrível que tu é. É isso, gente. Parabéns a todos e todas. Se o Curi quiser encerrar, ficamos por aqui. Nossa Senhora, né? Como é que eu vou falar depois disso? Gente, é isso. Gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente. Enfim, não vou me estender muito nos agradecimentos, porque a Natália já agradeceu todo mundo que tinha que agradecer. Vou fazer um agradecimento especial, sim, ao Eduardo, que surgiu na nossa vida e, assim, fez um estrago na animação, ficou a coisa mais linda, a mão dele tocando nesse projeto, nossa, virou outra coisa. Então, gratidão ao Eduardo. Bom demais, estamos aí, vamos para as próximas juntos também. Gente, que bom que vocês gostaram, que bom que vocês estiveram aqui com a gente até esse horário também, tiraram um tempinho para prestigiar a gente. Eu confesso que eu me sinto um pouco estranho de
né, na rede social não existir e de repente, puf, tô aí. E ter essa galera, né, construindo essa comunidade que está acompanhando a gente agora. Em menos de 2 meses a gente conseguiu chegar em quase 800 seguidores, se é que já não bateu até nesse horário agora. Então foi muito rápido. Então tô bem feliz. Isso tudo é graças a vocês também, por estarem prestigiando a arte indígena, terem interesse nessa temática e curtirem, né, esse tema e estarem aí com a gente, apoiando de fato, comentando, compartilhando. Então é só um agradecimento especial a todos vocês que estão aí do outro lado também. Acho que com isso a gente consegue, ó. Então, obrigada, gente. Uma boa noite. Um bom descanso a todos. Obrigada aí também ao governo do estado por esse fomento. E deixamos todos e todas aí com um grande abraço. Saibam que é o primeiro de muitos. Nos vemos em breve. Beijão.